Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos aprender muitas coisas com a música Capital Letters. Antes de começarmos, deixe o seu joinha que ajuda muito o canal e se inscreva. Então, essas são as duas primeiras frases da música. E aqui nós temos alguns verbos, ok? Vamos identificar os verbos. Aperta o pause e identifique para mim os verbos nessas duas frases. Acertou se você colocou was e had. São os dois verbos que estão, que aparecem nas duas primeiras frases. E os dois estão no mesmo tempo verbal. Então, aqui nós temos os verbos, ó. Aqui o base form dele, be. E o past form, was and were, ok? Então, esse é o primeiro verbo irregular. Depois, nós temos o verbo have. Está aqui. O verbo... Cadê? Aqui, have. E o passado dele, had. E o past participle também é had. Então, esses são os verbos irregulares que nós estamos lidando nas primeiras frases, tá? Simple past são dois verbos irregulares e por isso tem uma forma diferente de quando estão no infinitivo, tá? A base form deles aqui, então, vai ser be e aqui vai ser have. So, never was a leader. Nunca fui uma líder. Never had a thing for fairy tales. Aqui nós temos uma expressão. I have a thing for football. I have a thing for books. I have a thing for romantic movies. Então, aí, no caso, significa que eu tenho interesse por essas coisas. Ou, se eu colocar aqui o never na frente, então eu não tenho, nunca tive interesse, no caso aqui, né, por alguma coisa. A música fala sobre fairy tales. E aqui a gente vai escrever 3 fairy tales, para vocês entenderem o que é. Nós temos Cinderella. It's a fairy tale. Rapunzel. There is a Snow White. So, Cinderella, Rapunzel, and Snow White are examples of fairy tales. Aqui em Never Was a Leader, então nós falamos que nós temos aqui o was, que é o verbo to be no passado. Aqui nós deveríamos ter o pronome I, mas ele tá oculto na frase. Mas aqui seria I never was a leader. Ok? Vamos lembrar que a gente usa com... a gente vai conjugar o verbo was sempre com he, she, it, and I. So, I was, she was, he was, it was. Agora, com were, que também é verbo to be, só que no passado. Aí, a gente usa o you e também usamos o we e o they. So, you were, we were, they were, ok? Todos esses no passado. Então, agora que vocês já sabem dessa informação, vamos pensar aqui. Eu vou tirar o you e vou colocar she. Como é que vai ficar essa frase? Aperta o pause aí. So, acertou. Quem escreveu, she was telling the truth, ok? Se a gente apagar aqui o she e colocarmos they, como é que ficaria a frase? They were telling the truth. Muito bom. Agora vamos pensar que não estavam dizendo a verdade, não. Vamos colocar na negativa essa frase. Aperta o pause e escreve para mim essa frase na negativa. Muito bom. Se você escreveu weren't
telling the truth. Então, lembrando que o verbo to be, ele dispensa o uso de verbos auxiliares no passado. Bom, os comparativos também aparecem nessa música e nós vamos ver alguns com adjetivos curtos. Bom, quando a gente fala comparativos com adjetivos curtos, os adjetivos curtos são aqueles que têm aí 1 até 2 sílabas, ok? Então, aí na frase que aparece na música, ela fala: I want to get louder. Loud é um adjetivo curto, né? Vocês estão vendo aí, só tem 4 letrinhas. É loud. E nesse caso, no caso de adjetivos curtinhos, para a gente fazer um comparativo, a gente só vai acrescentar no finalzinho desse adjetivo, a gente vai acrescentar o ER no final, ok? E aí nós temos 3 exemplos que aparecem nessa música, que é I want to get louder. O outro que é Our Heart a Little Clearer. Ok? Como vocês podem ver aqui, ó, clear também é um adjetivo curtinho. É clear, então a gente vai colocar o ER no final para fazer o comparativo. Então, Our Heart a Little Clearer. Então, para fazer aqui louder, que no caso é alto, né? De som. Então, ficaria loud com o sufixo ER, aí ficaria louder, mais alto. E clearer, que no caso, clear, que é claro, então com ER vai ficar mais claro. Então, é isso que acontece com os adjetivos pequenos. Aí nós temos uma listagem aqui com outros adjetivos para a gente fazer juntos, ok? Então, aqui, ó, vamos colocar aqui mais alguns exemplos para vocês verem se... Aqui vamos colocar mais alguns exemplos, com outros adjetivos também pequenos, ok? Olha, nós temos o adjetivo sweet, que é doce. Então, se você quiser mais doce, você vai colocar R no final, sweeter. Nós temos o adjetivo calm. Então, se for mais calmo, vai ficar calmer. Bom, agora nós vamos entrar nas exceções. Sempre tem exceções. Então, nós temos a palavra pretty, que termina com Y, mas antes do Y vem uma consoante. E aí, vocês vão começar a ver que algumas regras do inglês começam a se repetir. A gente vai tirar o Y e vai colocar IER. Então, prettier. Ok? Mesma coisa com happy, por exemplo, né? Happy é uma palavra, um adjetivo que termina com Y, mas antes vem uma consoante. Então, a gente, para ficar mais feliz, a gente vai colocar o IER. Happier. E aí, também tem uma outra que se repete, que é, por exemplo, big. Big é uma palavra que é com C, V, C, consonant, vowel, consonant, né? Vogal, consoante, vogal, consoante. E por causa disso, a gente vai dobrar a última letra e acrescentar o ER, ok? O mesmo acontece com sad, que é triste, que também é consoante, vogal, consoante. E aí, a gente dobra a última letra e acrescenta o ER para ficar mais triste. Então, aqui nós temos mais doce, mais calmo, mais bonito, mais feliz, maior e mais triste, ok? Sweeter, calmer, prettier, happier, bigger, sadder. Então, I want to get louder. Eu quero gritar mais alto, ok? E our heart a little clearer, que significa nossos corações um pouco mais claros. Mas nós temos ainda outras exceções e estas, felizmente, estão na letra da música.
Essa frase pode ser entendida como uma expressão, né? For worse or for better, né? Para mal ou para bem. Mas essas palavras aqui, elas também são utilizadas para fazer uma comparação. Worse, no caso, é o comparativo de bad. Então, bad, que é ruim. Se a gente for fazer um comparativo dele, a gente, né, seguindo as regrinhas aqui que a gente acabou de falar, a gente faria consonant, vowel, consonant, então dobraria a letra, a última letra, e acrescentaria o ER no final, né? Mas, como ele é uma exceção, né, e aí nesse caso fica bem parecido com o português, porque a gente também não fala mais ruim, né, no português. Nós falamos pior. Então, aqui também nós temos uma outra palavra para pior, que é worse, tá? Então, aqui seria o comparativo, o correspondente para bad. Bad. E better é a mesma coisa. Também a gente não vai falar gooder, ok? Não é mais bom, vai ser melhor. Então, aí as palavras mudam completamente. For worse or for better. Para mal ou para bem. Lembrando que todos esses adjetivos, eles podem vir seguidos da palavra than. E depois, né, de uma outra coisa que está sendo comparada. Por exemplo, aqui nas frases da música, essa comparação ela tá implícita, né? Mas vamos pensar aqui em algumas frases que a gente use a palavra than. Podemos falar aqui: COVID-19 is worse than a common flu. Ok? Então, COVID-19 é pior do que uma gripe comum, ok? Podemos falar ainda, vamos colocar aqui mais uma outra. You speak louder than me. Você fala mais alto do que eu. Os adjetivos grandes, não aparece nenhum na música, né? Mas já que a gente falou dos pequenos, eu achei que também poderíamos aproveitar e falar dos grandes. Os adjetivos grandes são aqueles que têm 3 ou mais sílabas. E a diferença é que a gente não vai colocar o sufixo ER no final, assim como a gente fez com os pequenos. O que a gente vai fazer é colocar a palavra more na frente do adjetivo, tá? Mas aí, no caso, outra palavra não fica na mesma palavra, não, tá? Vamos supor aqui, ó. More expensive, ó, expensive, que é caro, né? Expensive é uma palavra grande. Por isso, a gente, para falar que alguma coisa é mais cara, a gente vai colocar more expensive. Se for, por exemplo, também beautiful, que também é um adjetivo grande, a gente também vai falar more beautiful. E aí, nessa situação é igual, você pode complementar essa frase com than, que é a mesma coisa que do que, e aí colocar uma outra coisa que você queira comparar com isso. A minha casa é mais cara do que a sua. My house is more expensive than yours.